uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Louvado seja Deus. Quem está feliz nessa noite, já glorifica, porque nós somos escolhidos de Deus, somos privilegiados. Poder estar na casa dele, poder estar adorando ao nome dele, poder estar aqui com saúde em meio a um cenário tão difícil, onde vidas estão sendo levadas. Deus tem permitido muito, mas nós temos o privilégio de ter fôlego para louvar o nome dele numa noite de quinta-feira. Isso é privilégio de estar alegres, porque Deus me permitiu estar aqui, Deus permitiu você estar aqui, para que nós pudéssemos congregar e para que nós pudéssemos estar em comunhão com os irmãos. Então você é privilegiado. E eu queria 30 minutos da sua atenção nesta noite, para que a gente pudesse aprender da palavra do Senhor. Talvez eu não traga uma palavra que a gente possa virar à noite, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor me diz que ela vai e não volta vazia. Ela com certeza vai encontrar guarida. E se o seu coração estiver aberto, ele vai preencher o espaço que está aí. Meus amados irmãos, a importância de congregar. Existem duas perguntas que dificultam e permeiam quando nós estamos um pouco enfraquecidos na fé e justificamos que podemos sim não congregar. Uma é dizer que a igreja não salva, e eu concordo que a igreja não salva. E a outra é dizer, se eu sou a igreja, por que eu preciso congregar? Muita gente justifica que não vem para a casa do Senhor porque ele mesmo é a igreja. Muita gente justifica que não vem para a casa do Senhor porque a igreja não salva ninguém. A igreja não salva, mas é o caminho para a salvação. A escola não lhe faz um doutor, mas é o caminho para que você seja doutor. A escola pode até lhe tornar um engenheiro, mas você só será um engenheiro bem sucedido se depender de você. É de fato que a escola por si só não lhe faz grande. A igreja por si só não lhe dá salvação, mas ela é o caminho para a salvação. E eu vou dizer mais, você não é a igreja, Cledson. Eu não sou a igreja. Porque a palavra do Senhor vai me dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Eu sou templo do Espírito Santo. E é totalmente diferente de ser igreja. A palavra do Senhor me diz em Coríntios que nós somos um corpo onde tem vários membros. E cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu compromisso. Cada um tem a sua trajetória e história nas mãos do Senhor. Mas eu sozinho não sou a igreja. Eu não consigo ser a igreja sozinho. Como é que eu vou pregar para mim? Como é que eu vou me divertir? Como é que eu vou me aconselhar? É impossível. É impossível ser um crente, ser um evangélico que tenha um progresso. Para mim, ao meu ver, um bom crente, ele precisa ter pastor, ele precisa ser pastoreado, ele precisa ser exortado, ele precisa ser instruído, ele precisa ser advertido, ele precisa participar da ceia do Senhor, ele precisa ter o seu momento com Deus. E se eu não venho para um momento assim, em comunhão, como é que eu vou crescer espiritualmente? Existe essa confusão de ser templo do Espírito Santo. E quando eu estou em casa, Deus faz presente em mim, o Espírito Santo anda comigo e anda. E Ele pode se fazer presente na minha oração, faz. Mas o que Deus quer falar aqui, ou na verdade o que Deus me incita a falar com esse texto, a importância de congregar, é a importância da comunhão com os irmãos. É a importância de ter comunhão, de amar o irmão,
de sentir o irmão. E isso eu não faço sozinho. Isso eu não consigo fazer só, Clédson. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso dos pastores. Os pastores precisam da igreja. Aí está a importância de congregar. Porque eu por si só não consigo. Eu nasci e me criei fora do berço evangélico. Mas quando eu comecei a congregar, existia 2 hinos cantados pelo presbítero que sempre liderava o louvor. Conhecido muito pela igreja, se a igreja souber me ajude, que dizia bem assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Pra mim também é bom demais abraçar o meu irmão e apertar a sua mão e lhe dizer te amo. Pra mim também é bom demais abraçar o meu irmão e apertar a sua mão e lhe dizer Jesus te ama e eu também. Tinha outro que dizia bem assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Louvado seja Deus. Comunhão. Você sozinho não é igreja. Presbítero Lucas sozinho não é igreja. E eu vou tomar um aprendizado que tanto eu quanto o diácono Clédson tivemos em um encontro que fizemos com jovens, com o diácono e psicólogo Eri Osvaldo. E na oportunidade ele citou Adão e Eva, mostrando a importância da comunhão e consequentemente da socialização. Todo mundo sabe que Deus, Ele criou Adão e visitava Adão constantemente. Conversava com Adão constantemente. Isso aqui foi o que eu aprendi com o diácono Eri Osvaldo. Então, posteriormente, Deus ele vai dizer assim: não é bom que você esteja só. Mas Adão não estava com Deus. Como é que Adão estava só? Se Adão tinha a Deus que tanto supre as nossas necessidades, como Deus pensa que Adão está só? Não é bom que ele esteja só, então far-lhe-ei uma adjuntora, uma mulher, para lhe acompanhar, para que eles estejam em comunhão.
para que eles possam aprender um com o outro. Você sozinho não é igreja. Adão sozinho não é igreja. E Adão tinha a Deus. Em um relacionamento tão puro e íntimo. E mesmo assim Deus considerava que Adão estava só. E na oportunidade o diácono Eri Osvaldo, ele me diz, e eu concordo plenamente com ele, porque eu não vou limitar a Deus, mas existem coisas aqui que somos nós que devemos fazer. Existe um relacionamento matrimonial que só acontece entre homem e mulher. Existe um aconselhamento que só vai acontecer entre pastor e liderado. Existe uma oração que só vai acontecer liderado para pastor. E por mais que Deus ele tenha autoridade e poder para fazer, Ele entregou dons nas tuas mãos. Qual a importância do dom se eu não congrego? Se eu não utilizo ele para auxiliar e ajudar os meus irmãos? Porque Deus ele lhe deu um dom de orar. Porque Deus ele deu um dom de louvar. Porque Deus ele lhe deu o dom de falar em línguas. E como eu vou edificar a igreja, que não sou eu? Eu faço parte, se eu estou só. Se eu não mantenho um vínculo de comunhão. E Adão precisava de uma mulher, mesmo tendo Deus em sua totalidade. Veja que interessante. O quanto eu preciso de vocês e o quanto vocês precisam de mim, mesmo nós tendo Deus no coração, mesmo sendo templo do Espírito Santo, eu preciso de você e vocês precisam de mim. O pastor precisa e a pastora precisam de vocês, como vocês precisam de mim. Cada um na sua específica importância. Precisamos de comunhão, precisamos de interação. Como aprender se eu não socializo? Como aprender se eu não estou em comunhão? A comunhão lhe força a ser melhor, Robinho. Presbítero Robinho. O convívio lhes força a se superar. A aprender, a observar. Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia o diácono Clédio foi na minha congregação como coordenador de área. E eu observei a boa conduta dele. E quis ser igual a ele. Mas não com inveja, mas com um desejo de fazer a obra do Senhor. Mas se eu não vivesse em comunhão, se eu não tivesse o interesse de comunhão, como é que eu ia aprender? Como é que eu estaria aqui hoje se eu não pudesse ser exortado pelo meu pastor lá atrás? Como é que eu poderia passar pelo momento de crise se eu não tivesse um aprendizado da palavra do Senhor? Se o pastor não tivesse me ensinado? Como é que eu vou passar por um momento de crise se eu não tiver um amigo para me ajudar? Comunhão. Nós precisamos ter comunhão. E o que é que impede a você de ter comunhão com seu irmão? De aprender com seu irmão? De ser humilde e entender que ele pode ser até melhor em algumas coisas que você pode aprender com ele. Socializar. Aprender. Observar. Ser instruído. Eu relutei muito em poder falar alguma coisa aqui, mas há tanto isso insiste em que eu fale isso. Eu não sei, talvez não seja de conhecimento de muitos. Meu filho Pedro tem 3 anos e ele tem autismo. Quem sabe o que é autismo aqui? Levanta a mão. Metade da igreja. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e que traz uma dificuldade para a criança ou jovem adulto de interação social,
dificuldade na fala, comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. Meu filho não está aqui hoje porque ele teve várias crises hoje. Minha esposa teve que ficar com ele. E meu filho tem dificuldade de interagir. Meu filho tem dificuldade de socializar. Ou seja, se eu não lutar por ele hoje, meu filho não vai ter a comunhão que você tem um privilégio de ter. Se Deus não me der força para eu lutar para o meu filho hoje, ele não vai ter a liberdade de ter a comunhão que você tem hoje, que você pode ter hoje. O que é que lhe impede hoje de amar o seu irmão, como a palavra do Senhor diz? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. E isso martela muito na minha cabeça, por mais que eu tente não pensar e não ser refém do futuro. Mas isso me dói muito, poder mensurar em um momento em que meu filho, hoje ele não consegue socializar. Ele não consegue interagir muito, ele não consegue estar no ambiente e interagir com as crianças da idade dele. E se eu não lutar por ele, isso vai acontecer na adolescência, na fase adulta. E ele não vai ter o privilégio que você tem de estar em comunhão com os irmãos. E Deus já tinha marcado esse encontro aqui hoje, com esse tema, nessa quinta-feira. E Deus, Ele... É por isso que nós temos que viver em comunhão, Clécio, porque a minha experiência ajuda os irmãos, a sua experiência vai me ajudar também. E se eu não vivesse isso, talvez eu não estivesse aqui hoje, mas hoje eu estou aqui para dizer que você tem o privilégio de estar na casa do Senhor, de congregar, de adorar Ele, de não ter dificuldades se são vivas, de poder apertar a mão do seu irmão e dar um abraço nele. Tem autistas com sensibilidades afloradas que nem um abraço consegue dar. Mas não é porque ele quer. Não é porque ele não quer ou tem nojo do irmão. Ele não consegue. Ele não consegue. E eu hoje, com o privilégio que tenho, não faço. Vejo o irmão passando na rua, não dou a paz do Senhor. Pulo a calçada para não falar. Não mando uma mensagem, mesmo sabendo que ele precisa de uma palavra de conforto. Às vezes ele está pecando, em vez de eu ajudar, eu sou o primeiro a dizer, eu já sabia. E você não tem dificuldade nenhuma de interagir com ele. E hoje eu vejo que meu filho tem. E meu filho me ensina todos os dias. Todos os dias. Hoje, um dia de crise, ao qual eu não consigo fazer absolutamente nada. Ele entra em um staff, um termo chamado meltdown, de acúmulos sensoriais, que não dá para fazer nada. Ele fica chorando, gritando, desesperado, sem conseguir entender o que ele está sentindo. E a gente só pode conter e esperar aquilo passar. E não deixar que ele se machuque. Mas o que eu quero enfocar aqui, a importância de congregar é ter comunhão com os irmãos. E nada me impede hoje, nada te impede hoje de ter comunhão com seu irmão. E nada te impede hoje de estar firme aqui na casa do Senhor para aprender, de orar pelo seu irmão, de dar um abraço nele, mesmo com tantas dificuldades que nós estamos vivendo hoje por causa da situação, de dar uma palavra de amor, de conforto. Somos um corpo. E a palavra do Senhor em Coríntios, ele vai trabalhar assimilando um corpo com cada membro. E o olho tem o seu papel, o ouvido tem o seu papel, a mão tem o seu papel. Assim somos nós na casa do Senhor. E devemos agir com união. Tem uma história lá atrás, no Antigo Testamento, quando Moisés ele vai guerrear contra Amaleque.
E essa história, por mais que seja batida, mas ela ensina muito a mim sobre comunhão, união e propósito de Deus. Porque o povo, quando ele foi guerrear, Moisés, ele direciona Josué para descer na guerra, e ele chama Arão e Ur para ajudar ele. E a gente sabe, a gente está cansado de saber que quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Mas quando Moisés cansava, Israel perdia a guerra. E aí Arão e Ur, eles tomam como suporte para Moisés, para que ele tivesse com os braços levantados. Comunhão. Cada um entendendo o seu papel na casa do Senhor. Só que eu trago aquilo para o dia de hoje, sabe o que eu entendo? Moisés é o pastor e manda Josué guerrear, e Josué não vai. Sabe por quê? Porque Josué acha que mais importante é estar lá em cima orando. O Josué de hoje. Mas como é que ele manda eu evangelizar e ele fica lá em casa orando? Por que eu não fico orando e ele vai evangelizar? Por que eu vou lá botar minha vida na guerra? O Josué não pensou isso. O Josué pensou no propósito de Deus. E na comunhão, ele confiava veemente em quem foi escolhido por Deus, que é o pastor, que é o anjo da igreja, que era Moisés. Moisés com os braços levantados, Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava, cansado, tinha que ter alguém para ajudar Moisés. E cada um entendendo o seu papel. Por isso, entenda o seu papel na casa do Senhor. Se for para zelar a igreja, você é tão privilegiado quanto eu que estou aqui pregando. Não existem grandes obras, não existe diferença aos olhos de Deus. Se você faz o seu melhor para Deus, acabou. Está feito. Mas é preciso estar em comunhão. Ah, porque toda hora eu limpo a igreja, mas fulano não limpa. Ah, porque toda hora eu vou para evangelismo, mas fulano não vai. Ah, o coordenador tinha que vir também. Mas não sabe o preço que o coordenador paga orando. E orar não é só dobrar o joelho e falar amém, cuidar lá daqueles meninos que estão lá, não. Existe um preço alto pela liderança da vida da igreja. Comunhão. Comunhão. Deus te chamou hoje aqui para lhe dizer que nós precisamos ter mais comunhão. E que a comunhão vai me ajudar a passar pela crise. A importância de congregar em meio à crise. Eu vou pregar essa frase e vou dividir em dois momentos. Primeiro, a importância de congregar. Ponto final. Comunhão. A importância de congregar é você ter comunhão. É você ser liderado por alguém. É você ser instruído por alguém. É você se espelhar em alguém e querer ser melhor. É você ter alguém para segurar no seu braço quando você tiver com preguiça de ir para a escola bíblica, ele chamar, vamos aprender. É você querendo dormir na tarde do domingo e ele chamando para você ir evangelizar. É eu em casa sem querer pregar e o presbítero Robinho me ligar para vir pregar. Comunhão. Comunhão é o que Deus quer para a igreja do Senhor. A importância de congregar, comunhão. E a importância para que em meio à crise essa comunhão te ajude a fazer você a voltar ser quem você é. Talvez em alguns momentos Deus ele fica em silêncio e só vai lhe restar os amigos, irmãos.
que você fez quando você estava congregando. Eu passei todo esse tempo sem ir para a igreja. Presbítero, com uma certa obrigação, se a gente for trabalhar a questão hierárquica da igreja, de estar na casa do Senhor. E eu não fui 3 vezes, eu acho. Em todo esse momento, acho que estamos 6 meses. E eu sempre me justificava de que eu não levava, porque eu tinha medo que o meu filho pegasse coronavírus. E a minha esposa. Meu filho, ele não consegue usar máscara por dificuldades sensoriais. Então eu achava um absurdo levar meu filho para a igreja e ele ficar sujeito ao vírus. Passou 1 mês, 2, 3, 4, Lucas sem congregar. E nós não somos super-heróis. O fato de eu ser presbítero não me faz ser mais santo do que você que está sentado lá no fundo. Não faz. Eu sofro as mesmas investidas que você sofre. O que vai determinar é o quanto nós estamos enraizados na palavra do Senhor. O quanto nós vivemos em comunhão na casa do Senhor. Eu lembro que em um dia, quando eu estava muito mal, passando por problemas familiares, Deus, Ele inquietou o diácono Clécio e o presbítero Robson pegar um violão. E se eu não ia para a igreja foi para minha casa. E a gente cantou, se alegrou, falamos de Deus, e meu coração se encheu de alegria novamente. Mas se eu não tivesse comunhão com esses dois, talvez eu não estivesse aqui. Talvez essa igreja, no período de pandemia, foi a que mais me incomodou a fazer menção da palavra do Senhor. Robinho me fazendo visita, Robinho me fazendo convite para pregar numa live, Robinho me fazendo convite para pregar aqui. E eu vou contar algo para os senhores e senhoras. Eu só voltei a ir para a igreja por causa do convite dele de estar aqui hoje. Sabe por quê? Propósito e vontade de Deus. Mas eu não conseguia estar aqui e faltar o meu culto lá sem estar presente lá. Então eu disse: Robinho, eu estou faltando muito na minha igreja. E se eu faltar muito lá, e no dia que eu nunca vou lá, e eu vou para a sua igreja, eu vou ficar em maus lençóis com o meu pastor. E para que eu pudesse estar aqui, eu voltei a congregar há 2 semanas atrás. Terças, quintas, domingos, faltando faculdade, mesmo que online. E hoje meu coração se alegra porque eu consegui voltar a congregar. Eu não falo sem conhecimento de causa sobre a importância de congregar, porque eu passei todo esse tempo sem congregar. E eu senti na pele a dificuldade de não estar em comunhão com os irmãos. Mas como eu falei, eu não pude ir até a igreja, mas a igreja veio até mim. Comunhão. Como é que você está sendo com o seu irmão? Como é que você está sendo para o seu irmão? Qual o seu cuidado para as dificuldades que ele está passando? Talvez outras pessoas pensassem assim: ah, ele é presbítero, deixa ele lá que ele sabe o que está fazendo. Nada. Eu sofro do mesmo jeito, eu choro do mesmo jeito, eu sinto do mesmo jeito, e eu erro e peco do mesmo jeito.
Somos iguais para Deus. Somos pessoas aos olhos de Deus. A importância de congregar. Comunhão. Porque quando você estiver em meio à crise, essa comunhão que você tem com o seu irmão vai lhe ajudar a sair dessa. Vai lhe ajudar a se reerguer. Vai lhe ajudar a se levantar. Vai lhe ajudar a ficar firme de volta aos caminhos do Senhor. E hoje eu estou aqui com sede de continuar presente na casa do Senhor. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tantos problemas que a gente vive, a vida é assim. A gente vai viver inúmeros altos e baixos, e cada um deles vai estar forjando o nosso caráter. Cada um deles vai me proporcionar aprender para que eu possa ensinar, e vai proporcionar você aprender para que lá na frente você também possa ensinar alguém. E essa é a única vontade de Deus, que você viva os seus propósitos e através dos dons que Deus concedeu a você, você possa ajudar a igreja a crescer, a vencer e a prevalecer as fortes investidas do inimigo. Por isso eu digo, é super importante a gente congregar, a gente estar em comunhão com os nossos irmãos. E eu quero louvar a Deus, especialmente pela vida do presbítero Robson, diácono Cledson, que talvez agiram de forma normal, como um dia normal. Vamos ali pegar um violão, vamos ali na casa do presbítero Lucas. Mas talvez se não fosse aquele dia, eu não estivesse aqui hoje. Eu não digo que com pesar de que eu não estaria aqui hoje, eu ia morrer, não. Mas eu iria continuar, talvez, com a mesma desculpa de não ir para casa do Senhor. Deixa eu voltar um pouco para o que eu estava falando. Eu passei esse tempo todo sem levar meu filho para que ele não pegasse coronavírus. E ele pegou. Eu deixei de ir para a casa do Senhor para que meu filho não fosse contaminado, nem minha esposa. E os dois testaram positivo. Do que adiantou? Tanta privação de ir para a casa do Senhor. Graças a Deus, os dois tiveram sintomas, ficaram em casa isolados, tanto eu fiquei assintomático. Hoje estão bem. Mas eu colocava uma desculpa e acabou que aconteceu do mesmo jeito. Então, não é que a gente vai negligenciar, não é que a gente vai dizer que Deus ele vai proteger a gente vai começar a fazer coisas loucas, porque a gente sabe que o vírus também mata e ele existe. Mas não se prive de vir à casa do Senhor, não se prive de congregar, não se prive da comunhão, talvez até às vezes não se prive de um abraço também. Tome cuidado, mas não deixe de, principalmente, amar ao próximo, porque nós não precisamos de aperto de mão e nós não precisamos de abraço para dizer que amamos e para agir com amor com os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Ainda tinha muita coisa para a gente falar, mas eu até falei com o Clécio que queria só 30 minutos, mas às vezes 30 minutos é pouco para falar da palavra do Senhor, para falar daquilo que Deus ele nos enche, nos transporta a falar. Hoje eu vivo uma realidade com meu filho, com o autismo, que me fez ser outra pessoa, que me fez olhar o mundo com os outros olhos, que me fez ter empatia como na verdade ela tem que ser. Que a empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Só que eu só conseguia me colocar no lugar da outra pessoa quando eu imaginava que aquela situação poderia ser a minha. Se aquela situação, na minha ideia, não
chegasse próximo da minha realidade, pouco me interessava. E isso não é empatia. Empatia é você se colocar de fato no lugar daquela pessoa, com a origem que aquela pessoa teve, com a educação que aquela pessoa teve, com a condição que aquela pessoa teve. Mas geralmente a gente diz, se fosse eu era diferente, mas não é se fosse você. Mas só mesmo. Não é você naquela situação. Não é o que você vive, e a vida que você vive, e a mente que você tem naquela situação. É aquela pessoa literalmente como ela é, vivendo o que ela está vivendo. E hoje, precisando que as pessoas entendam que eu vivo com meu filho, eu fui forçado a entender o que outras pessoas vivem, que talvez eu não possa viver, mas eu tenho que me colocar no lugar delas e entender as dificuldades. Deus e seus propósitos. Espero que em outros momentos Deus ele me leve a falar muito mais sobre esse assunto do meu filho. Talvez a gente possa estar aqui falando só sobre isso, instruindo a igreja como é, como agir, como receber alguém com autismo na igreja do Senhor, como ter empatia com alguém que talvez não tenha interesse de socializar com você, não tem interesse de ter comunhão com você, como driblar essa dificuldade que ele tem para que ele tenha comunhão comigo. Uma resposta que talvez eu não tenha hoje, mas que Deus nos ajude, porque você hoje, nós temos o privilégio de ter comunhão com os nossos irmãos. Então assim faça, para que em meio à crise, essa comunhão lhe ajude a vencer os dias maus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.